Muitos já ouviram falar sobre os céus, mas poucos realmente param para refletir sobre o mistério que os envolve. Imagine olhar para o alto numa tarde ensolarada, as nuvens, os pássaros em voo, o vento soprando. Tudo parece tão simples. Porém, será que existe algo além do que os olhos podem enxergar? Essa pergunta já mexeu com grandes pensadores e continua instigando quem busca respostas mais profundas. Ao longo da história, sábios, filósofos e líderes espirituais buscaram compreender essa realidade invisível. Alguns se detiveram apenas no que viam diante de si. Outros ousaram ir além, tentando encontrar sentido no que parecia inalcançável. É como quando uma criança vê um arco-íris pela primeira vez. A beleza é óbvia, mas a curiosidade de saber o que há depois daquela luz colorida desperta algo maior. É justamente essa curiosidade que abre espaço para mergulharmos em uma questão intrigante. Se existem diferentes dimensões chamadas de céus, o que de fato significa cada uma delas? A resposta não é apenas teórica, mas carrega em si um convite à reflexão e à transformação pessoal. E como em toda boa jornada, esse é apenas o primeiro passo, pois logo à frente descobriremos algo fascinante sobre o primeiro céu. Quando se fala em céu, a primeira imagem que surge na mente de qualquer pessoa é esse imenso espaço azul que cobre nossas cabeças. É ali que se escondem nuvens carregadas de chuva. É ali que o sol se deita em cores que parecem uma pintura divina. E é ali também que os pássaros dançam em liberdade. Esse primeiro céu, tão próximo e ao mesmo tempo tão majestoso, é a moldura da vida diária. Pense em um dia abafado de verão. Basta uma brisa suave para transformar a sensação de cansaço em alívio. Isso, que parece banal, é uma das dádivas constantes desse espaço invisível e vital. Não é sem motivo que muitos textos antigos fazem questão de citar esse céu como parte essencial da criação. Ele não é apenas cenário, mas ator principal no espetáculo da existência. É nesse ambiente que se formam as chuvas que regam os campos, permitindo que sementes se transformem em frutos e cereais. Quando um agricultor observa as nuvens escuras no horizonte, sabe que o sustento de sua família depende daquele fenômeno. E, em contrapartida, quando a chuva tarda, o mesmo céu que dá vida também revela a vulnerabilidade humana, lembrando que não temos controle sobre tudo. É como se o primeiro céu fosse uma sala de aula silenciosa, ensinando lições de humildade, dependência e gratidão. Mas não pense que o impacto do primeiro céu se limita ao campo. Ele se manifesta no cotidiano de todos, na sensação de respirar fundo após uma corrida, no frescor do vento que toca o rosto em uma caminhada despreocupada, ou na contemplação de um pôr do sol que faz qualquer um suspirar. Experimente parar por 5 minutos, olhar para o alto e simplesmente observar o que acontece lá em cima. Muitas vezes, respostas para dilemas internos surgem nesse exercício simples de conexão. Se apenas o primeiro céu já nos mostra tamanha grandeza, imagine o que nos aguarda quando levantarmos os olhos além dele em direção ao espaço sideral. E repare em algo curioso. Quando o ser humano tenta controlar demais o clima, acaba percebendo seus próprios limites. Por mais que existam tecnologias de previsão meteorológica, não há como manipular o vento ou segurar uma tempestade. Essa impotência nos lembra, de forma silenciosa, que o primeiro céu não é apenas físico, mas também pedagógico. Ele ensina que a vida não é sobre dominar tudo, mas sobre aprender a caminhar em harmonia com o que não se pode controlar. Da mesma forma, pense em quantas memórias estão ligadas a esse céu. Uma pipa empinada na infância, uma noite estrelada no quintal de casa, um avião que corta o horizonte e desperta sonhos de viajar. Pequenos gestos,
pequenas cenas, mas que carregam significados profundos. O primeiro céu é como um álbum de lembranças invisível, sempre presente, mas raramente valorizado. Talvez, se parássemos para contemplá-lo com mais frequência, encontraríamos nele uma espécie de cura para a correria do dia a dia. E é nesse ponto que surge uma provocação. Se o primeiro céu, tão acessível, já guarda em si tantas lições e mistérios, como será que nossa percepção muda quando olhamos para o infinito do universo? Será que o segundo céu, repleto de estrelas e planetas, também tem algo a nos ensinar sobre quem somos e para onde vamos? Quando a noite cai e o céu se transforma em um manto estrelado, o ser humano é inevitavelmente confrontado com a própria pequenez. O sol, que durante o dia nos aquece e dá vida, desaparece. E a lua surge como guardiã silenciosa da noite, acompanhada de incontáveis estrelas que parecem contar histórias antigas. Cada ponto luminoso no céu é um lembrete de que existe um universo muito maior do que a rotina diária que vivemos. Imagine olhar para cima enquanto caminha sozinho por uma estrada deserta. O silêncio, o frio e a imensidão do cosmos criam uma sensação de reverência, quase como se o tempo e o espaço se dobrassem para nos fazer refletir sobre quem somos. A ciência moderna, com toda a sua tecnologia, tenta capturar um pouco desse infinito. Telescópios gigantes revelam nebulosas multicoloridas, buracos negros e galáxias a milhões de anos-luz, enquanto sondas enviadas pelo homem trazem imagens de planetas próximos, luas misteriosas e anéis que parecem flutuar como joias em um espaço etéreo. Mesmo assim, quanto mais avançamos em conhecimento, mais a imensidão nos lembra de nossos limites. É como tentar medir o oceano com um balde. Sempre haverá muito além do alcance da nossa compreensão. E é justamente essa percepção que nos ensina a humildade, convidando-nos a reconhecer que o segundo céu não é apenas espaço, mas também lição de contemplação e admiração. Mas o segundo céu não é apenas um cenário para cientistas e astrônomos. Ele também fala profundamente à alma humana. Textos bíblicos e antigos mencionam os exércitos celestes, mostrando que há, de alguma forma, ordem e propósito mesmo na vastidão aparente. Cada estrela pode ser vista como uma luz que desperta esperança, cada constelação como uma história que nos conecta com o passado e com o divino. Experimente observar a chuva de meteoros, por exemplo, enquanto centenas de pessoas podem apenas contemplar a beleza. Algumas sentem um chamado silencioso para refletir sobre o sentido da vida. Essa é a grandeza do segundo céu. Nos colocar em contato com o infinito, fazendo-nos repensar escolhas, valores e a própria existência. Além disso, o segundo céu nos inspira ação e curiosidade. Cientistas amadores que olham para o céu com telescópios caseiros, fotógrafos que capturam a Via Láctea em imagens deslumbrantes, ou mesmo viajantes que registram o nascer da lua sobre o mar. Todos esses exemplos mostram que contemplar o cosmos não é apenas passivo, mas uma forma de se conectar com algo maior. Ao fazer isso, percebemos que nossas pequenas preocupações diárias podem ser vistas sob outra perspectiva e que cada passo que damos na Terra pode ter ressonância em nossas escolhas espirituais e existenciais. E, inevitavelmente, surge uma reflexão ainda mais profunda. Se o segundo céu, tão infinito e cheio de mistérios, já nos provoca fascínio, humildade e contemplação, como será o terceiro céu? Aquele que, ao contrário dos outros dois, não se revela a olhos humanos ou instrumentos, mas guarda segredos que transcendem tudo o que podemos imaginar. Ali, no terceiro céu, reside algo que conecta diretamente a dimensão terrena com o eterno, abrindo portas para experiências que ultrapassam qualquer conhecimento ou imaginação humana. O terceiro céu é, sem dúvida, o mais fascinante e misterioso dos três.
Diferente do céu atmosférico ou do espaço sideral, ele não se revela aos olhos humanos. Sua realidade transcende qualquer percepção física ou lógica científica. Imagine um lugar onde não existem limitações de tempo, espaço ou matéria, um espaço de pureza, luz e perfeição absoluta. Ali, segundo a tradição, encontra-se o trono de Deus, e toda a existência se manifesta em harmonia com a ordem divina. É como se toda a criação convergisse para esse ponto invisível. E quem se aproxima desse mistério sente uma mistura de reverência, fascínio e humildade. Paulo nos dá um vislumbre dessa realidade em 2 Coríntios 12:2, quando descreve ter sido arrebatado ao terceiro céu. Ele não entra em detalhes que consigamos compreender completamente, mas transmite a magnitude do que experimentou. É um convite à imaginação e à reflexão. Se alguém pode tocar, ainda que brevemente, essa dimensão de glória e perfeição, o que isso nos diz sobre o potencial da alma humana? Podemos aplicar essa ideia no cotidiano, cultivando espiritualidade, meditação, oração, ou até momentos de silêncio e contemplação da natureza, aproximando-nos de forma simbólica desse céu que nos inspira a viver com mais propósito e plenitude. O terceiro céu também nos desafia a refletir sobre a vida terrena versus a vida eterna. Enquanto o primeiro e o segundo céu impactam os sentidos físicos, o terceiro toca diretamente a essência da alma. Ele nos lembra que o que buscamos aqui, sucesso, reconhecimento, bens materiais, é temporário. A verdadeira jornada é espiritual. Experimente, por exemplo, dedicar momentos do dia à gratidão, ao perdão ou à ajuda ao próximo. Essas pequenas ações refletem uma conexão com algo maior e nos preparam de forma prática para o entendimento do que significa habitar em harmonia com o divino. Cada escolha, cada atitude alinhada à bondade e à fé é uma ponte que nos aproxima desse mistério sublime. E de forma ainda mais profunda, o terceiro céu nos convida a contemplar a eternidade. Diferente da fugacidade do primeiro céu ou da imensidão do segundo, ele não se mede em tempo ou espaço. É a dimensão onde todas as coisas convergem, onde a luz é plena e a vida verdadeira se manifesta. Pensar no terceiro céu é perceber que existe algo maior do que nossos problemas cotidianos, algo que transcende a dor, o medo e as limitações humanas. É um chamado silencioso, mas poderoso, para que a cada dia cultivemos fé, esperança e ações que elevem nossa alma, preparando-nos para essa realidade espiritual que ultrapassa qualquer compreensão. E assim, ao refletir sobre o terceiro céu, surge uma provocação irresistível. Se essa dimensão de perfeição e eternidade existe, como podemos alinhar nossas escolhas diárias com esse propósito maior? Se o terceiro céu guarda segredos que ultrapassam o entendimento humano, talvez a verdadeira sabedoria esteja em viver cada dia com intenção, amor e conexão com algo infinitamente maior. O que torna os três céus realmente fascinantes é o mistério que envolve cada um deles, uma camada invisível que escapa aos olhos humanos e à razão limitada. Não estamos falando apenas de espaço físico ou fenômenos naturais, mas de algo que ultrapassa qualquer medida ou lógica. Imagine tentar entender um universo inteiro apenas observando uma pequena estrela. É isso que sentimos ao contemplar os céus. Cada detalhe, cada luz no horizonte, cada movimento do vento e das nuvens guarda segredos que apenas a paciência, a observação e a reflexão conseguem revelar. Ao nos confrontarmos com esse mistério, percebemos os limites da mente humana diante do divino. Por mais que estudemos, lemos livros ou acumulemos conhecimento, sempre haverá algo que escapa. E isso não é uma limitação negativa, é um convite à humildade.
Experimente refletir sobre momentos da sua vida em que parecia que tudo estava perdido, mas com o tempo, paciência e compreensão, o sentido das coisas se revelou. O mistério dos céus funciona da mesma maneira. Ele nos ensina que a vida não é sobre controlar tudo, mas sobre aprender a interpretar sinais e viver em harmonia com forças maiores que nós. O mistério também é fonte de esperança e motivação. Na tradição cristã, a possibilidade de acessar o terceiro céu inspira o ser humano a cultivar virtudes, fé e conexão espiritual. Cada ato de bondade, oração sincera ou prática de gratidão é um passo nessa direção. Por exemplo, ajudar alguém sem esperar retorno, dedicar tempo a ouvir um amigo ou até refletir diariamente sobre escolhas e atitudes são maneiras práticas de nos aproximarmos do entendimento espiritual que os céus oferecem. O mistério deixa de ser apenas enigma e se transforma em força que guia ações, pensamentos e decisões de forma significativa. Além disso, o mistério nos ensina a valorizar o invisível. Não são apenas grandes eventos ou experiências extraordinárias que revelam segredos. Muitas vezes, são pequenas situações do cotidiano. O brilho de uma estrela em uma noite clara, a sensação de paz ao ouvir o vento nas árvores ou até o silêncio de uma manhã tranquila. Cada detalhe é uma pista que nos convida a refletir sobre nossa própria existência, sobre nossas escolhas e sobre o sentido maior da vida. Aprender a perceber e interpretar essas pequenas revelações é um exercício diário que aproxima a alma da sabedoria dos céus. E de forma ainda mais profunda, o mistério nos provoca a questionar: estamos realmente atentos ao que nos rodeia, ou deixamos que a rotina e a correria da vida nos seguem para sinais sutis? Cada nascer do sol, cada estrela cadente, cada respiração consciente pode ser visto como um lembrete de que há muito mais do que percebemos. O verdadeiro segredo está em cultivar percepção, sensibilidade e espiritualidade. É aprender que os mistérios do céu não são apenas distantes, mas estão intimamente ligados à forma como vivemos, sentimos e agimos na Terra. Finalmente, o mistério nos conecta à ideia de transformação contínua. Ele nos ensina que a busca pelo conhecimento espiritual é infinita e que cada experiência, seja de dor, alegria ou contemplação, é uma oportunidade de aprender, crescer e se aproximar do eterno. Ao aceitar o mistério, abrimos espaço para que a revelação aconteça, não de forma imediata, mas gradual, com paciência, fé e atenção às pequenas lições do cotidiano. É um convite silencioso, mas poderoso, para que o ser humano viva de maneira mais consciente, alinhado com valores eternos e com a grandeza do divino que transcende tudo o que se pode ver. E assim, diante de toda essa imensidão e complexidade, surge a pergunta que nos acompanha: se o mistério já nos desafia e inspira aqui, na vida cotidiana, o que mais estará reservado no terceiro céu, onde o invisível se torna absoluto e a revelação completa nos espera? É nesse ponto que a jornada nos conduz naturalmente à conclusão. Mas antes, devemos refletir sobre tudo o que aprendemos. Ao percorrer os três céus, fica claro que cada um deles possui sua própria função e significado, revelando diferentes camadas da criação e da existência. O primeiro céu nos conecta com a vida terrena, com os elementos que sustentam nossa rotina e nos lembram da harmonia necessária entre nós e a natureza. O segundo céu nos inspira a contemplar o infinito, despertando humildade, admiração e reflexão sobre nosso lugar no universo. Já o terceiro céu nos aponta para a dimensão espiritual, onde reside o divino e a eternidade. A jornada através desses céus nos convida a refletir sobre a eternidade e a importância de nossas escolhas.
Se o primeiro céu nos ensina a valorizar o cotidiano e o segundo nos mostra a grandiosidade do universo, o terceiro nos desafia a viver de forma que a alma evolua e se alinhe com valores que ultrapassam o tempo. Cada momento, cada decisão e cada gesto carregam em si potencial para nos aproximar desse horizonte espiritual, oferecendo não apenas compreensão, mas também transformação. Por isso, é fundamental que o ser humano busque aplicar esse conhecimento no dia a dia. Observar o céu, meditar sobre a imensidão do universo, praticar a gratidão, ajudar ao próximo e cultivar a fé são maneiras concretas de se conectar com o que é eterno. E ao fazer isso, cada pessoa se aproxima de uma vida mais plena, consciente e alinhada com a grandeza divina. Que essa reflexão desperte curiosidade, inspire ação e convide cada um a continuar explorando os segredos que se escondem acima de nós, guiando-nos por caminhos de luz e sabedoria.